Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso grupo pequeno online. Você que está aqui presente, você está participando de um grupo pequeno do nosso campus online, a Onda Dura Online. Se você está nos visitando, se você já está frequentando há algum tempo e ainda não é membro da igreja, ainda não fez o seu compromisso, aliança de membresia com a gente, eu quero te convidar a fazer o Familiarizando. O que é o Familiarizando, Eric? O Familiarizando é o nosso curso de membresia, onde você vai compreender a fundo aquilo que nós cremos, como vivemos igreja, como somos, como desenvolvemos tudo aquilo que fazemos aqui no Onda Dura. Além de compreender acerca do que é o Evangelho, o que é a igreja, o que é ser membro de uma igreja, o que é ser membro da Onda Dura e o que é a Onda Dura Online, como nós vivemos igreja a partir da Onda Dura Online. Para você ter mais informações, você pode procurar o anfitrião aqui no grupo pequeno para que você possa ir fazer a sua inscrição. O curso é totalmente gratuito, online e ao final nós temos um tempo ao vivo para você participar da última aula e então, se assim desejar, fazer a sua aliança de membresia e ser recebido na nossa família. E ao longo da semana nós temos uma programação toda especial no nosso canal Onda Dura no YouTube e no canal do Pastor Lipão e da Larissa Estrada, para que você seja edificado e ministrado. Domingo é o dia em que nós nos reunimos como Onda Dura Global para cultuar ao Senhor às 19 horas, horário de Brasília, onde nós nos reunimos presencialmente, convidando pessoas, preparando o ambiente para que a gente possa em cada cidade estar unidos, juntos, cultuando ao Senhor em comunhão e celebração e adoração a Deus. Na segunda-feira, no canal do Pastor Lipão, nós temos o estudo bíblico, onde nós estudamos aquele texto que foi ministrado, pregado, exposto no culto de domingo, às 21 horas, horário de Brasília. Nas quartas-feiras, no canal da Larissa Estrada, tem uma programação muito especial para as mulheres, seja Pode Nosso, seja um devocional, Lari Responde, alguns quadros no canal da Lari para você poder ser edificada. E na quinta-feira, o nosso tradicional podcast, o Na Mesa, às 18h30, horário de Brasília, no canal Onda Dura no YouTube. Então não perca essas programações, participe, compartilhe com as pessoas para que cada vez mais a mensagem do Evangelho alcance as fronteiras e extrapole as fronteiras da internet. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós oramos por esse grupo pequeno, por esse tempo que nós vamos ter aqui juntos para conversar e compartilhar acerca da palavra, do assunto dessa semana, que a gente possa ser muito ministrado, quebrantado, ó Pai. O assunto que nós vamos conversar hoje é algo que é imprescindível para nós, quanto povo de Deus, quanto igreja, quanto discípulos, que os nossos corações sejam de fato quebrantados na Tua presença. Fala aos nossos corações, vai no mais profundo do nosso coração, nos dá discernimento, que nós possamos de fato compreender essas verdades e aplicar, Senhor, tudo aquilo que nós vamos conversar. Nos ajuda. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Na semana passada, começamos a falar, dentro do tema Somos Onda Dura, acerca dos nossos valores como igreja. Falamos acerca do valor do culto, da adoração, de que fomos criados para adorar a Deus, falamos da importância do culto. E hoje nós vamos conversar sobre um outro valor, que é o que nós estamos vivendo aqui, hoje, o grupo pequeno. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas fomos salvos para vivermos juntos. Fomos chamados para a reconciliação. Aqueles que
tinham inimizade uns com os outros, agora em Cristo foram chamados para estar juntos em comunhão. A maioria das missões de paz no mundo tem fracassado. Os discursos que pregam a paz, na verdade, o que nós observamos na prática são guerras pós-guerras, guerras e mais guerras. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus. Essa é a maior missão de paz da história. Como viver juntos num mundo de guerras constantes? Como viver em paz se por onde nós vamos, vemos guerras acontecendo, caos, catástrofes, tragédias? Como viver em paz juntos num mundo como esse? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, a partir do texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22. E para nós já aplicarmos aquilo que a gente vai conversar acerca da comunhão, eu quero pedir para que cada um leia um versículo, começando aqui da minha esquerda, do verso 11 ao 22, um de cada vez. Vamos fazer a leitura. A condição espiritual dos gentios e judeus era terrível. Eles eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, mas continuavam cegos para enxergar que o Messias esteve entre eles, os gentios não aguardavam e nem sabiam sobre o Messias. Os efésios adoravam uma deusa chamada Diana em vez de adorar o Cristo. Eles viviam imersos numa imensa escuridão espiritual. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Os gentios viviam sem Deus. Viviam sem Deus no mundo. Seus deuses eram vingativos. Eles viviam debaixo da ditadura do medo. Eles não conheciam o Deus Criador, sustentador e redentor. Havia inimizade entre judeus e gentios, e inimizade entre a humanidade e o próprio Deus. Paulo afirma: antes vocês viviam afastados de Cristo, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Você vive mergulhado em culpa? De que forma você pode ser liberto da culpa que carrega? Se você tem vivido mergulhado nessas culpas, responda entre vocês. Quem não tem Deus não tem esperança. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é a nossa paz. Uma vida sem Deus é uma vida sem esperança. É uma tragédia, mas por meio de Cristo e em Cristo nós fomos reconciliados. O mundo promove um discurso de paz, mas na prática tudo o que vemos são guerras. Guerras entre partidos, guerras entre familiares, guerras entre amigos, guerras e mais guerras. Essa guerra é motivada por raiva, ira, inveja, vingança, pelo peso
do próprio pecado que está sobre aqueles que estão distantes de Deus. Todos nós estávamos mergulhados nessas guerras e conflitos. Mas Cristo resolveu o problema dessas guerras que estavam entre nós. Ele nos libertou de toda a culpa, morrendo pelos nossos pecados, nos dando paz por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Foi o sangue do justo Deus que foi derramado para que as culpas que nós carregamos e as culpas que os outros têm em relação a nós pudessem ser perdoadas. O perdão de Deus não é um ato meramente simbólico. O perdão de Deus é real. Em Cristo, nós somos libertos de tudo aquilo que nos separava dos outros e de Deus. Existe algo que tem te impedido de confiar inteiramente no perdão de Deus? Conversem entre vocês. Estevão, um diácono da igreja primitiva, primeiro mártir da era cristã, foi um homem completamente injustiçado. O livro de Atos, capítulos 6 e 7, narra as mentiras e calúnias que foram levantadas contra esse homem por pregar o Cristo morto e ressurreto. Os líderes judeus ficaram enfurecidos com o testemunho de Estevão acerca do Messias. O arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Estevão, enquanto estava sendo atingido pelos seus ofensores, ele levantou seus olhos para o céu, caiu de joelhos e então gritou: Pai, não os culpe por este pecado. Você consegue imaginar isso? Essa situação que está acontecendo, você sendo injustiçado, ferido, moralmente e fisicamente, e ainda assim clamar a Deus para perdoar aqueles que estão agindo contra você naquele instante. Aos nossos olhos, o que estava acontecendo com Estevão era motivo suficiente para que ele deixasse de confiar no perdão de Deus, para que ele deixasse de confiar no próprio Deus. Mas ao invés disso, enquanto ele estava sendo apedrejado, as palavras que saíam da sua boca para aqueles homens eram palavras de perdão. Porque Estevão, por meio do sangue de Cristo, havia sido liberto de tudo aquilo que o separava dos outros e que o separava de Deus. Por meio de Cristo, no momento de sua morte, Estevão pôde confiar inteiramente no perdão de Deus, porque ele havia recebido a paz que resolve todos os conflitos e guerras. Todos que fazem parte do povo de Deus são um em Cristo. Você tem vivido como parte da família de Deus? Você se sente parte da igreja? Responda entre vocês. Durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios na religião, nos costumes, na dieta alimentar e nas leis. Pedro resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda evangelística. Os judeus crentes repreenderam Pedro por ter entrado na casa de um gentio para evangelizá-lo. Precisou haver uma conferência dos líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios na igreja. Foi então que eles concluíram que tanto judeus como gentios são salvos pelo mesmo modo, pela fé em Jesus Cristo. A inimizade tinha acabado. Agora, tanto judeus como gentios se tornaram um só em Cristo. No templo havia uma parede que separava os gentios dos judeus. Para que os judeus e gentios fossem reconciliados, essa parede foi derrubada e o véu do templo foi rasgado. A maldição da lei caiu sobre Jesus.
ele se fez maldição em nosso lugar. Agora, Jesus é Senhor de judeus e de gentios. Jesus derrubou um muro que separava os judeus dos gentios. Jesus derrubou um muro que fazia você se sentir órfão, se sentir excluído, se sentir sozinho. Na cruz, o unigênito do Pai se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Conflitos, contendas, iras, mágoas, amarguras não fazem parte da vida de alguém que foi perdoado por Cristo. Fomos salvos para vivermos juntos. Existem feridas que têm te impedido de viver em comunhão com a igreja? Nós queremos ouvir você. Abra o seu coração. Aqueles que usufruem verdadeiramente da graça do Evangelho têm uma característica, não de serem apenas pacificadores, mas de serem a própria paz. Guerras, brigas, desejo de vingança, morte e sangue não fazem parte da vida daqueles que foram salvos, que foram reconciliados com Deus e também uns com os outros. Essa paz nos leva a orar pelos nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos fazem mal, a abraçar aqueles que não merecem nenhum afeto. A reconciliação de Cristo é real porque Ele nos faz novas criaturas. Cristo não faz apenas nós darmos as mãos uns para os outros, Ele nos dá um novo coração. Um novo coração que ama, que se importa, que perdoa. A cruz de Cristo matou a inimizade que existia entre o homem e Deus. A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez sua justiça. A cruz é onde nossos pecados foram condenados. Por meio da cruz, somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e ainda o nosso justificador. Não é Deus que se reconcilia com o homem, mas o homem que se reconcilia com Deus, pois foi o pecado que criou a separação e a inimizade. Se Cristo não for nossa paz, não conseguiremos ter paz uns com os outros. Se Cristo não for a nossa paz, não conseguiremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Na nossa igreja, a forma mais eficaz de vivermos comunhão é através do grupo pequeno, desse momento que nós estamos vivendo aqui. Como tem sido para você a experiência de fazer parte de um GP? Você tem se dedicado ao seu GP em amor, cuidado, uns com os outros, se importando, servindo? Converse entre vocês. O pecado dividiu a humanidade, mas Cristo fez dela uma nova nação. Todos os crentes das diferentes nacionalidades, tempos e eras formam a nação santa que é a Igreja. Pela fé entramos para a família de Deus e Deus se tornou nosso Pai. Essa família está no céu e também na terra. Os crentes vivos na terra e os crentes que morreram em Cristo. Não importa a nacionalidade, somos todos irmãos, membros da mesma família. Não deve haver mais barreiras raciais, culturais, linguísticas nem econômicas. Somos um em Cristo. Temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros
da mesma herança. Moraremos juntos no mesmo lar. Cristianismo não se faz sozinho. O seu cristianismo é incompleto se você não viver em igreja, em comunhão com seus irmãos na fé. A vida cristã nos desafia a nos relacionar. De maneira prática, na nossa igreja, é aqui no grupo pequeno que vivemos uma comunhão mais profunda, uns aos outros. É aqui onde nós nos conhecemos melhor, servirmos uns aos outros, edificamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, nos importamos uns com os outros. A igreja cresce, não como um edifício de pedras mortas, mas com um crescimento orgânico de pedras vivas. Esse edifício cresce para se tornar um santuário dedicado ao Senhor. Eu quero propor um tempo de oração. Se hoje você quer tomar a decisão de viver a comunhão de maneira bíblica, verdadeira, entregue, independente de qualquer coisa, em Cristo temos a verdadeira paz. O Senhor quer curar você de toda amargura, de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo desejo de vingança. O Senhor está te chamando para que você perdoe aqueles que têm te ofendido. Nele fomos perdoados de toda a culpa. Você não precisa mais carregar toda essa culpa, todo esse fardo, toda essa mochila pesada. Libere perdão para aqueles que te feriram. Se você precisa tomar uma atitude diferente nesse sentido, confesse aqui, abra o seu coração, nós queremos orar por você. Eu já me despeço aqui de vocês, Deus abençoe, nos vemos na semana que vem.